Olá, meu amigo, que bom ter você aqui novamente, iniciando então a segunda unidade sobre os 12 pares de meridianos, os principais meridianos. Eu quero que essa aula você tenha total tranquilidade, que você esteja em um ambiente calmo e que você consiga estudar. Lembrando, a água estimula o raciocínio e papel e caneta na mão. Vamos então partir para a nossa apostila. Vejamos, os 12 pares de meridianos principais, vamos lembrar que o Qi é a energia que circunda por todo o corpo, porém há trajetos em que a energia está mais concentrada. São os chamados meridianos ou canais de energia. Mas mesmo nestes canais há locais cuja energia se concentra mais, formando pequenos nós de concentração de energia que são os pontos de meridianos. Um meridiano é seguido por outro, aonde nós já vimos que todo o canal, tudo que vai, volta, né? Formando um todo, beleza, maior por onde circula a maior parte de energia. São conhecidos os meridianos principais, ou seja, são 12. Quando há uma concentração acumulada de energia, ela para em algum ponto específico do meridiano, inibindo a livre circulação por todo o organismo, surgindo a patologia que está relacionada a este meridiano, o seu ponto específico. Vamos lá, galera, preste atenção na seguinte questão. Quando aqui no texto nós falamos a seguinte questão: surgindo patologia que está relacionada a este meridiano específico, compreenda uma coisa. Se eu estou com uma alteração no meridiano do pulmão, que vai ser o que nós vamos estudar de início agora, o meridiano do pulmão, você vai ver que ele tem uma parte no diafragma. O diafragma, ele é o pulmão, ele é o primeiro órgão que tem contato com o mundo interno e o mundo externo, tá? Quando nós nascemos. É dito na medicina chinesa que a pessoa que tem tristeza, melancolia, ela está com o pulmão afetado. Beleza, compreendi que o meu meridiano do pulmão, ele vai ter algumas alterações caso a minha linha do pulmão esteja alterada. Vamos voltar então aqui. Para a medicina chinesa, uma das principais causas para o adoecimento e que são avaliadas de origem interna são os aspectos psicológicos e as emoções. Isso nós já vimos muito que a mente controla o corpo desde a sua formação, né? Nós precisamos compreender que a mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente. Tranquilo? Vamos lá. Beleza. Condições estressantes podem levar a uma má repartição energética nos meridianos, órgãos e vísceras, gerando doenças físicas, mentais e emocionais. A medicina chinesa ela busca alcançar e tratar o indivíduo em sua complexidade e como um todo, situando diagnósticos energéticos prévios e utilizando um conjunto de técnicas orientais, podendo ser de forma exclusiva ou integrada, tais como acupuntura, moxa, acupressão, fitoterapia, exercícios físicos, auriculoterapia, reflexo, crânioacupuntura e entre outros. O que isso significa? Isso demonstra que o que ele é energia vital, o que ele é uma energia. E quando nós estamos parados, quando o corpo está parado, água parada apodrece. Tem uma técnica de fluxo de energia que chacoalha o corpo, chacoalha o corpo, chacoalha a energia flua. A acupuntura faz a energia fluir, a acupressão faz a energia fluir, massagem nos pés, a reflexologia, a auriculoterapia, tudo isso faz a energia fluir. Vamos então compreender que
O meridiano do pulmão, ele está muito relacionado com a questão emocional. Preste atenção nessa imagem aqui agora. Essa imagem que você está vendo é a imagem do pulmão. Perceba que nós temos um canal desde o dedão, ele sobe até o início do peitoral. Este órgão aqui é o pulmão, aqui nós temos o diafragma, temos o estômago, o intestino, outro pulmão. E perceba que aqui é uma linha relacionada ao meridiano. Aqui nós temos o timo, o osso externo, o esôfago, a traqueia, que está nesse caminho, e passando até chegar ao antebraço. É importante você ter esse caminho em mente. Tendo esse caminho aqui em mente, nós vamos perceber o seguinte: quando uma pessoa ela está tendo crise de ansiedade, quando uma pessoa ela está tendo crise de pânico, depressão, ansiedade, é muito comum elas relacionarem dor principalmente aqui na base do pulmão, no estômago, porque isso demonstra descarga de energia. Na medicina, nós chamamos de órgão-alvo, tá? E na medicina chinesa não é diferente. Então, preste muita atenção neste meridiano aqui. Eu vou deixar essa imagem aqui, mas, ao mesmo tempo, nós vamos acompanhando na apostila. Presta atenção. O meridiano do pulmão é de caráter yin. Lembra que nós falamos do yin nas aulas passadas? Então, ele é de caráter yin e apresenta-se unido ao meridiano do intestino grosso, que é yang. Lembra que nós conversamos que tudo que vai e volta, tudo precisa de... todo caminho que tem ida, ele tem uma volta. Então, aqui nós estamos vendo o caminho do pulmão, ele está ligado com o intestino, o estômago aqui. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Voltando aqui, então, aqui. Então, ó, o intestino grosso, que é yang, lembra, precisa ter aquele controle. Absorve a energia do meridiano do fígado e a conduz ao meridiano do intestino grosso. Né? Ao associarmos os 5 elementos, apresenta ter relação ao elemento metal, que é yin, sendo a sua mãe o elemento terra, o meridiano do baço pâncreas, e o seu filho, que é ar. Isso está ligado, quando a gente fala de mãe, filho, quando nós falamos de o elemento mãe, o elemento filho, lembra na aula passada que nós falamos de geração e dominância? Então, é extremamente importante termos ciência sobre a estrela dos 5 elementos na questão de geração e dominância antes de partirmos para a auriculoterapia. Então, nós vamos ter uma aula, uma introdução muito pesada para que vocês compreendam a auriculoterapia. Voltando lá, então. Então, aqui, ó, mantém essa imagem aí. Beleza. Seus meridianos apresentam 11 pontos de cada lado. Quando nós falamos de cada lado, porque você, teoricamente, tem 2 pulmões, 2 braços, né? Beleza. Ó, acompanhe ainda aí essa imagem aí, que eu preciso que você entenda o seguinte. Ótimo. O trajeto desta imagem aqui. A trajetória, ele nasce no nível do centro do abdômen, atravessa o diafragma, entra nos pulmões e alcança as axilas, aonde se localiza o ponto Zufu. O primeiro dos 9 pontos intermediários do meridiano do pulmão, desce ao longo da face radial. Para quem não lembra, não conhece anatomia, deixa eu voltar aqui. Cara, essa aula está sensacional. Vocês pararam para pensar nisso? Essa aula está sensacional. O osso do dedão, deixa eu botar aqui, o osso do dedão aqui, ó, do antebraço, ele se chama rádio. Una e rádio. Como que eu sei? O dedão, a gente chama na anatomia de como antena do rádio. Então, se eu pego essa imagem aqui, ó, radial, ó, nível radial, tá bom? Esse osso aqui é o rádio,
aqui é a una, então aqui é a nível radial. Tá bom? Então, voltando. Ele localiza no ponto Zhang-Fu. A partir desse ponto, o primeiro dos 9 pontos intermediários do meridiano do pulmão desce ao longo da face radial e palmar do braço. Segue pelo antebraço para terminar ao nível da unha polegar. Tá? Desse modo, o número total de pontos do meridiano são 9. Aí você me pergunta assim, professor, por que eu tenho que entender pontos de meridiano, sendo que eu não vou atender acupuntura? Mas a acupuntura é a mãe da técnica. Eu tenho que falar para você essas partes. Eu tenho que te explicar essas partes. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a apostila rapidinho. Você viu que nós começamos aqui, terminamos no dedão, tem toda aquela ligação do ponto do pulmão, ponto do estômago, beleza. Eu vou dividir essas aulas da seguinte forma: eu vou dividir essas aulas para que você tenha total conhecimento dos outros meridianos associados ao decorrer dessa unidade. Vamos terminando por aqui a unidade do pulmão. Os próximos você vai ver. Mantenha essas imagens na sua cabeça que vai fazer total sentido para você. Fechou? Valeu!